que que é, na verdade, essa parte comportamental, tá? Na verdade, é um teste que é feito, isso daí, muitos RH já fazem isso daí, né? Então, até quando vai contratar um colaborador, já é feito um teste de perfil comportamental, que é exatamente para você conhecer qual que são os perfis ali dos candidatos, para ver se a tua vaga, o que que você está querendo, condiz com o perfil da pessoa, tá? Então, é feito esses testes aí para você realmente selecionar esses colaboradores. E o que que é isso, na verdade? É um método de análise das principais características de um indivíduo para entender como funcionam suas ações, desejos, execução de atividades, relações interpessoais, entre outros. Esse teste é importante porque auxilia o indivíduo no processo de autoconhecimento, já que os pontos fortes e fracos ele tendo isso daí em suas mãos, ele pode criar um plano de desenvolvimento pessoal, né? Então, o pessoal chama de PDI, né? Plano de desenvolvimento individual. Né? Então, se você tem alguns pontos fracos que você já percebe ali dentro do teu perfil comportamental, você já pode criar um plano de ação como desenvolver esses pontos fracos, tá? E o perfil comportamental é uma ferramenta utilizada pelas organizações para entender essas características e tendências de como que o colaborador age, tá? E é uma forma também de identificar habilidades, competências e preferências que influenciam o desempenho no trabalho. E com isso aí, qual que é a ideia? É exatamente estimular o crescimento profissional e engajamento. Tá? Na hora que você consegue falar na mesma língua com o colaborador, fica mais fácil. Para cada perfil, você tem que falar de uma forma diferente. Então, você tem que motivar de forma diferente, você tem que treinar de forma diferente, você tem que engajar de forma diferente ali o pessoal. Então, é por isso que é importante a gente entender qual que é o nosso perfil e começar também a visualizar qual que é o perfil das pessoas próximas, para você ver. Por isso que tem hora que as ideias não batem, por isso que tem hora que a gente tem que falar diferente com aquela pessoa. Na hora que você tem essa visão do perfil comportamental, fica mais fácil de se comunicar, tá? Então, vamos por assim, é como se fosse um tradutor aí para você conseguir falar com as pessoas. E quais são os benefícios disso daí? Para líderes, gestores, aí, para empresários, né? O desenvolvimento de equipes saudáveis, aí, tornando eficiente a comunicação entre líderes e colaboradores. O outro ponto que é a adaptação do perfil pessoal às atividades. Então, muito se fala aí de colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, vocês vão ver aqui que é interessante, você sabendo o perfil comportamental das pessoas, você sabe em qual posição, na verdade, você tem que colocar elas. Então, se você vai colocar elas numa posição de vendas, você vai colocar ela num local financeiro, por exemplo, você tem perfis diferentes ali de pessoas. Então, isso que é importante aí também tá levando em conta aí, tá? E trazendo um pouquinho aí da história desses perfis comportamentais, na tentativa de explicar, né, da onde começou. Então, desde a época lá, por volta aí do século V a.C., ou seja, 500 anos antes de Cristo, aí, tinha um tal de Empedocles, que era um grego, um filósofo grego, que ele começou a elencar lá, segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais, aí, que seria terra, fogo, ar e água. Então, lá atrás já surgiu a teoria aí dos 4 elementos, tá? Fogo, ar, água e terra, né? Depois, mais tarde, veio Hipócrates, e ele trouxe também, aproveitando esse conceito aí também, ele trouxe o quê? A questão da teoria do temperamento. Então, conforme ele, aí, o corpo do indivíduo ele tem quatro humores, né? Que daí ele chamou de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, ou seja, esses perfis comportamentais, desde do passado aí, o pessoal já comentava disso daí, né? Então, isso que é interessante. Depois veio Carl Jung, né? É, psicanalista aí, renomado também, que falou um pouco mais sobre isso. Aqui, especificamente, pessoal, nós vamos falar sobre o perfil comportamental DISC, tá? Esse perfil, ele é um dos mais utilizados hoje aí pelo RH, e ele oferece uma indicação aí muito boa dos estilos de comportamento das pessoas. O modelo DISC é uma ferramenta que classifica as pessoas também em 4 perfis comportamentais principais, aí, tá? Que a gente vai falar mais adiante o que que é. E, portanto, ele pode ser usado aí para se conhecer e conhecer as pessoas próximas de você. Por exemplo, a empresa, ela é uma excelente ideia você avaliar cada membro da sua equipe e também os membros aí que você está recrutando, né? Para que você possa também obter o máximo de compreensão e consiga ter, né, essa comunicação mais eficaz aí. Então, cada perfil ele tem sua própria forma aí de motivar, treinar, de dar feedback, e é importante o líder compreender esses pontos aí para poder realmente engajar efetivamente as pessoas de acordo com as tendências comportamentais delas aí. E como se constrói, né, o comportamento? Então, os estudiosos aí falam que 50% ele vem da corrente hereditária e 50% aí do nosso meio onde vivemos, né? Aqui até tem aquela frase, né, que foi até Jim Rohn aí que falava que é o quê? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, né? Se você está em um ambiente onde os seus amigos lá bebem, fumam, por exemplo, para você se enturmar, você vai acabar querendo participar com eles. Se você tem amigos, de repente, que vai para academia, come comida saudável, para se relacionar com eles, consequentemente, você vai estar adquirindo esses mesmos hábitos, né? Então, tem todo um sentido aí que realmente você acaba sendo a média aí dessas 5 pessoas com as quais você mais passa o seu tempo, tá? Então, isso daí, ele interfere também na forma como que você vai construir os seus comportamentos. Então, como que funciona? Desde pequeno, a gente recebe várias informações aí, através dos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato.
E é assim que a gente constrói a nossa realidade, né? Agora, o que é importante levantar? Que a realidade, ela é nossa, e muitas vezes não é da outra pessoa que está ao nosso lado. Por quê? Ela, de repente, construiu a realidade dela de uma forma diferente, né? E essa parte de perfil comportamental tem tudo a ver com isso. Por quê? Cada um tem um perfil. Isso daí tem muito a ver com as individualidades, com os nossos amigos, com os pais, a família, né? A escola, a igreja, os pensamentos nossos, os sentimentos, no trabalho, as experiências pessoais, tudo isso daí influencia o teu comportamento. E isso vai fazer você uma pessoa totalmente diferente das outras, né? Então, vai ter pontos que de repente são iguais, mas vão ter outros aí que vocês vão ser diferentes. E qual que é a importância da gente estudar esse tema aí? O importante é o quê? É o autoconhecimento, você se conhecer mais, né? Identificar os seus pontos fortes e os pontos a serem melhorados, aprender como lidar com outras pessoas e, consequentemente, você evitar desperdício de tempo, energia e dinheiro, muitas vezes, em situações que você poderia estar amenizando aí, de repente, por conhecer, né? Então, por exemplo, você contratar uma pessoa que não é o perfil que você precisa dentro da tua empresa. O que vai acontecer? Você vai evitar desperdício de tempo, de energia, e ter gasto tempo com essa pessoa que não é a melhor pessoa para trabalhar lá, e dinheiro, porque de repente você contratou uma pessoa que vai ter que depois estar dispensando aí também, tá? Então, esses pontos aí que é fundamental aí a gente se atentar. E como começou aí o DISC, na verdade, né? O DISC, ele veio aí, o pai do DISC foi o Dr. William Moulton Marston, é o nome aí do pai do DISC, né? Ele, em 1928, ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Essa obra é onde a gente encontra esses conceitos dessa ferramenta DISC, né? Como um modelo aí para examinar o comportamento dos indivíduos em um determinado ambiente. E o que é bacana aí desse William Marston aí? Ele, na verdade, foi formado, né, em Direito em Harvard, depois ele também se formou em Psicologia, e ele que desenvolveu também, é bem interessante, um polígrafo, que é aquele detector de mentiras. Inclusive, ele até trabalhou, acho que uma época lá no FBI, lá para poder até ajudar nessa parte aí de detector de mentiras, e mais tarde ele também publicou um livro, O Teste do Detector de Mentiras, né? É bem interessante. E o que é bacana também, o que é? Aqui é até uma curiosidade, né? Que esse teste DISC, ele deu até baseado nisso aí, ele acabou criando um personagem. E esse personagem é exatamente a Mulher Maravilha. Ele que criou a Mulher Maravilha. E por quê? A ideia dele era o quê? Que essa Mulher Maravilha ela fosse uma heroína ali, e a ideia é que ela tivesse esses 4 perfis comportamentais bem equilibrados. Então, com isso, ela conseguiria ser essa Mulher Maravilha aí, que conseguiria estar tudo equilibrado na vida dela lá para realmente as coisas acontecer. Então, é bem interessante aí. Daí foi o lançamento da Mulher Maravilha em 1941 aí pela DC Comics, né? Então, ele trabalhava lá na Universal Studios, lá também, ele chegou a trabalhar lá, e acabou desenvolvendo essa personagem aí. Então, o amigo aí é bem conhecido aí. E o que ele traz aí nesse disco? O disco, na verdade, ele vem das iniciais aí de 4 palavras, que o D é de dominância, que a gente vai explicar um pouquinho mais, que seria um perfil mais executor. O I vem de influência, que é um perfil mais comunicador. O S, em inglês, né, ele vem de estabilidade, que é um perfil mais planejador. E o C, que é de conformidade, que ele é um perfil mais analista, tá? Então, essa que é a ideia aí, para quê? Para a gente ser a pessoa certa no lugar certo e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Esse é o ponto aí do que a gente vai falar, tá? Então, qual que é a ideia aí? A gente tem esses 4 perfis e a ideia é que a gente comece a inteirar um pouco mais o que é que cada um desses perfis faz, quais são os pontos deles positivos, quais são os pontos negativos de cada um desse perfil, e com isso a gente vai se identificando aí quem é a gente aí, mais voltado para qual perfil a gente está relacionado. Tá? E, para isso, a gente começa com o primeiro aqui, né? Que é o perfil de dominância, que é um perfil que ele busca por resultados, é um perfil que ele tem o quê de positivo? É um perfil, muitas vezes, voltado para a liderança. Então, é um perfil já de uma pessoa que ela já tem esse perfil de líder, né? É um perfil mais energético, é um perfil de pessoas mais determinadas aí, tá? É um perfil que gosta de fazer as coisas rápidas, e ele adora desafio, ele é competitivo, ele é um perfil exigente também, tá? É um perfil pioneiro, é um perfil que é responsável, ele é um perfil que gosta de vencer desafios. Então, isso daí são características positivas nesse perfil. Por outro lado, todo perfil ele tem os pontos positivos e tem os pontos de desenvolvimento, vamos por aí, né? Que são as características limitantes aí desse perfil. O que acontece? Esse perfil dominante, esse perfil executor, por ele ser mais energético, mais determinado, quer as coisas rápidas, ele já tem esse perfil de liderança, ele tem um perfil meio que autoritário. Então, ele não é um perfil que não gosta de ouvir muito.
Então, ele gosta mais de mandar, de dar ordem, né? E ele não escuta muito, né? Então, as pessoas falam, ele acha que a forma que ele está fazendo é a certa, né? Então, isso daí é um ponto aí que tem que ser observado, essa parte de autoridade, essa parte de não ouvir, né, o que as pessoas estão falando. Ele também tem um outro ponto que é o quê? Ele não gosta de delegar. Por ele achar que faz rápido, faz mais rápido que as outras pessoas, ele prefere ele estar fazendo em vez de delegar, tá? Então, também é um ponto aí que a dominância, aí, o executor, ele tem que estar atento, tá? E o que acontece? Consequentemente também, com esse perfil dele, ele muitas vezes acaba causando medo nas pessoas, por ele ter essa euforia aí de fazer as coisas, fazer rápido, querer fazer logo, querer mandar, né? E o que acontece? Com isso, muitas vezes acaba até quebrando algumas regras dentro da empresa, aí, de repente, extrapolando, fazendo coisas que, de repente, o perfil não seria o ideal, né? E por quê? Porque ele também é impaciente, tá? Então, esses seriam pontos aí de atenção para esse perfil dominante, para esse perfil executor. Então, se você se enxerga aí dentro desse perfil, tem pontos aí positivos e tem esses pontos negativos. Então, aproveite, marque quais são os pontos aí de negativos, de melhoria aí, que de repente você poderia estar visualizando isso daí. Por quê? Esse ponto negativo é exatamente pontos que você tem que melhorar, né? Ou seja, se é muito autoritário, se não ouve, se não delega, se acaba, na hora de passar ali, entregar o conteúdo, acaba causando medo, né? E sendo muito impaciente, são pontos aí que você tem que observar e a gente tem que tomar ações ali para melhorar, né, esse perfil aí, em questão de como você lidar com esses comportamentos aí, para você estar sendo um líder aí, um gestor, né, mais eficaz. E quem tem esse perfil aí de dominância executor, tem alguns famosos aí, você vai também se identificar aí, de repente, como que é esse perfil. Então, por exemplo, o Steve Jobs, ele tinha esse perfil mais dominante. O Donald Trump também, o Roberto Justus, eles têm esse perfil aí mais de dominância, executor, tá? Então, você percebe aí que é um perfil mais de que quer já chegar, já põe a banca ali, é um perfil já que chega querendo dominar o ambiente, tá? Ele tem esse perfil mais de líder, de realmente fazer o negócio acontecer, tá? Então, tem esse lado interessante aí, mas tem que estar atento aí também com os pontos ali de melhoria, tá? Porque isso daí pode acabar gerando aqueles pontos que nós falamos anteriormente. O outro, que é o perfil que a gente vai falar, é o segundo aqui, ele é o perfil de influência. Diferente do perfil lá de dominância, né, que é o executor, o perfil de influência é o perfil comunicador. Então, o que ele difere principalmente? O perfil dominante ele é muito voltado para resultado. Tá? Então, é um perfil que ele foca em resultado. Ele quer as coisas rápidas, com resultado. Parece um trator querendo alcançar esse resultado. E o comunicador, não. O comunicador, o que ele busca? Ele busca relacionamento. Então, imagina o seguinte, um dominante indo falar de influência, um comunicador. É totalmente oposto aí, né? O que é igual nos dois? Os dois são um perfil mais extrovertido. É um perfil ali que eles falam, eles já agem, eles são um perfil que eles gostam, né? Dessa parte aí de comunicação, tá? Então, nesse ponto, eles são iguais. Porém, nessa parte, um é mais voltado para resultado e o outro busca o relacionamento. Então, por exemplo, nós vimos lá que o perfil dominante, ele não gosta muito de dar ouvidos, né? Ao contrário, por exemplo, do influente. O influente, ele já é mais atencioso, ele já é mais sociável, é um perfil mais entusiasmado, é um perfil mais otimista, né? É um perfil mais caloroso e é um perfil que tem mais humor. Diferente, por exemplo, do dominante que nós vimos, que o dominante, o que ele é? Quando ele vai fazer humor, muitas vezes é aquele humor sarcástico, né? Então, vai contar piada meio que apontando o dedo ali, tá? Então, o perfil aí do influente é um perfil de relacionamento melhor, tá? Porém, também tem os pontos negativos aí no perfil de influência. Tem pontos aí de melhorias para serem realizados. É um perfil que ele tem iniciativa, ele começa, porém ele não tem acabativa. Ele começa as coisas e fica tudo pela metade, tá? Então é um ponto aí que tem que se atentar aí, quem é influente, quem é mais comunicador, por quê? Vocês começam as coisas e não terminam, tá? Então é um ponto aí para melhorar. Também é um perfil mais desorganizado. Normalmente a mesa é meio bagunçada, a mesa de escritório você vê, tem coisa para tudo que é lado, tem coisas que não são bem ajustadas ali, tá? E o que acontece também? Por ter esse perfil muito comunicador, também acaba sendo uma pessoa meio desfocada, ela perde o foco ali. Então, tem que fazer uma atividade, tem que fazer uma tarefa ali. Ela, fácil, ela desfoca. Daqui a pouco passa algum colega ali do lado dela, ela já começa a bater papo. Daqui a pouco vê alguém lá no cafezinho, ela já vai lá tomar um café junto. Ou seja, ela dispersa rapidinho. Tá? Então, ou seja, tem que ficar sempre atento aí, tanto o influente como o comunicador, mas também a própria liderança dessas pessoas, né? Por quê? Senão ela não vai acabar trazendo o resultado que está se esperando aí, porque ela dispersa muito facilmente. E também, o que ela faz? Ela fala demais.
Então, muitas vezes ela fala e as pessoas até, alguns até se sentem incomodados, porque está falando muito e a pessoa está precisando fazer alguma atividade, alguma coisa, e quando ela tem esse nível aí de influente muito alto, acaba se tornando até chato, né? Porque a pessoa fala, fala, fala e a pessoa a pessoa acaba querendo sair fora, né? Acaba não conseguindo ficar ali dando atenção todo esse tempo que a pessoa está falando, tá? E outro desafio também é que ela, por ser comunicadora, ela fala muito rápido. E daí as pessoas acabam também não entendendo. Então, se ela fala uma ideia, daqui a pouco já vem outra, ela pergunta uma coisa, já está perguntando outra, você nem respondeu, ela já está na terceira, na quarta, na quinta pergunta lá. Então, isso também é um ponto aí para ficar atento. Como que pode estar melhorando isso, né? Então, isso daí pode estar sendo colocado aí dentro de um plano de desenvolvimento individual, também como melhorias aí, tá? E o outro ponto também é a parte de, também ela não é muito boa para delegar, tá? Ela delarga, né? Então, o que é delarga, né? Delegar é você transferir uma responsabilidade, cuidando aí da comunicação e fazendo o acompanhamento, por exemplo, uma atividade que você faça para um colaborador, isso é delegar. Agora, delargar, o que acontece? Ela passa a informação para a pessoa e depois deixa lá, não vai acompanhar, ela larga da pessoa e é assim que ela faz a delegação, tá? Também é uma forma errada, porque você tem que acompanhar o que está acontecendo. Você passa ali uma atividade para o colaborador, depois você tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer o feedback ali, né? Se não está indo bem, e depois ter esse retorno aí de como está sendo a evolução, tá? Então, são pontos aí para quem é influente, para quem é comunicador, para ficar atento, tá? Então, esses pontos aí são importantes aí para esse segundo estágio aí que a gente está falando. E quem é que tem esse perfil comunicador? Algumas pessoas famosas aí, né? O Silvio Santos, por exemplo, é um perfil de influência, é um perfil comunicador. O Barack Obama, né, que foi presidente dos Estados Unidos. Aquele empresário, Richard Branson, né, também. Aquela jornalista, a Oprah Winfrey, né, ela também, ela é. A Fátima Bernardes também, jornalista. Então, são todos os perfis aí de comunicador, tá? Então, são pessoas realmente que muitas vezes influenciam aí, né? Eles têm essa habilidade de influenciar, de persuadir aí as pessoas, né? A realmente trazer as pessoas a estarem engajadas ali com elas. O terceiro ponto aqui, terceira pessoa aqui, quem que é? É o perfil estabilidade. Esse perfil é um perfil mais planejador. Esse perfil aí, como que funciona? Ele é um perfil que busca por colaboração dentro da equipe, é um perfil mais calmo, é um perfil servidor, né? É um perfil que, quando está dentro de uma equipe, é um perfil excelente para trabalhar, porque ele colabora, ele ouve, ele é um perfil que ele acaba, é um perfil acabador, ele começa uma coisa e ele vai até o fim, né? Diferente que nós vimos lá no perfil influente, né? Que ele começa e não acaba, aqui no estabilidade ele vai até o fim, né? E realmente ele faz parte do time, ele realmente se envolve ali com o time, ele tem aí, ele é muito leal, né? Ele é confiável, ele é paciente, ele é estável, ele é um grande ouvinte, tá? Diferente lá do dominante, que não gosta de escutar, o estabilidade ele já gosta. Ele é um perfil mais calmo, é um perfil mais apaziguador, hein? Tá? E, porém, ele também, todos têm ponto positivo e os pontos de melhoria. Ele é um perfil que ele é muito lento, tá? Ele não gosta de mudança. Por ser um perfil de estabilidade, ele gosta de algo estável. Tá? Isso é um ponto crítico, muitas vezes, dentro das organizações. Hoje, por exemplo, se fala muito né, em melhoria contínua, em inovação. Esse é um perfil que, por exemplo, para você falar de mudança, ele vai ficar pensando uma semana para mudar. Né? Ele é muito lento e não gosta muito de mudança, ele fica muito na zona de conforto dele ali. Tá? Então, é um perfil que tem que estar atento também dentro das organizações, senão é um perfil, vamos por assim, mais paradão. Tá? Ele não tem muita iniciativa, é um perfil aí que muitas vezes ele até tolera, muitas vezes vai você como líder tendo esse perfil, você acaba tolerando um monte de coisa aí dos seus liderados, então tem que ficar atento também, né? O que é que você está tolerando. É um perfil que não gosta de riscos, né? E o que acontece? Ele acaba sendo até um perfil meio que rancoroso, ele guarda rancor. Se você faz alguma coisa lá, fala diferente com ele, é um perfil que acaba magoando ele, né? E ele guarda rancor mesmo, ele acaba ficar magoado aí com você e depois ele vai querer sei lá, até meio vingativo algumas vezes, tá? E então é isso. Ele é mais reservado também, né? Esse perfil aí, né? Faz uma coisa de cada vez. Então, para os líderes que têm um perfil desse dentro da equipe, você vai ter que ficar vira e mexe ali cobrando ele. Você tem que pôr ele para agilizar o negócio ali, senão o negócio não sai. É um perfil mais lento ali, tá? Então tem que ficar atento ali, tem que ir dando os feedbacks ali para ele acordar ali e fazer o negócio acontecer ali. E para quem é esse perfil, já sabe aí que tem pontos aí para melhorar, tá? E quem que tem esse perfil aí, de pessoas famosas aí?
Aqui tem o amigo da Google lá, que é o Larry Page, né? É o CEO lá do Google. Tem o Brad Pitt, ele tem esse perfil aí mais de estabilidade, mais planejador. A Michelle Obama, nós vimos lá que o Barack Obama é mais influente, ela já é mais estabilidade, ela é mais planejadora. Outra pessoa, a Madre Teresa de Calcutá, aquele vereador, o Eduardo Suplicy, ele também tem um perfil mais planejador. O Caetano Veloso é um perfil mais planejador. O Parreira, aquele técnico de seleção lá que a gente teve, né? Também, perfil mais estabilidade aí, planejador, tá? Então, ou seja, são perfis mais calmos aí, né? Nesse sentido aí de fazer as coisas acontecer. E o quarto perfil, ele fala, ele é o conforme, é o de conformidade, é o perfil mais analista. Então, o que que esse perfil ele busca? Ele busca precisão, tá? Esse é o cara da qualidade, é aquele cara que gosta de apontar o dedo. Ele é mais cuidadoso, é um cara mais sistemático, ele gosta de regras ali, então padrões, procedimentos, ele acaba seguindo, né, essas regras. Diferente do planejador que não gosta de mudança, esse perfil aqui ele já gosta de melhoria contínua. É um perfil que está sempre buscando por melhoria. É um perfil que está sempre olhando, poxa, como que eu posso fazer mais rápido, mais barato, com mais eficiência? Como que eu posso melhorar, por exemplo, esse processo, esse produto? O que que eu posso fazer de diferente para reduzir mais tempo? Então é um perfil bem interessante para essa parte aí de melhoria contínua dentro das empresas. E por quê? Ele é um perfil bem questionador. Poxa, hoje eu demoro tanto tempo para entregar esse material para o cliente. Eu não posso fazer em menos tempo? Por que que eu estou demorando 2, 3 dias para entregar? Eu não posso entregar em um dia? Então, ele está sempre se questionando, e com isso, ele está sempre focado nessa parte aí de melhoria, né? E ele também, por ter essa parte aí de mais de precisão, ele é uma pessoa bem detalhista. Então, ele foca sempre pela excelência, tá? Ele pensa objetivamente, ele também é um acabador, ele é mais cuidadoso, ele pensa em alto padrão de qualidade. Ele não é de falar muito, ele é mais reservado, mas quando ele fala, ele faz boas perguntas. E ele também é firme, né? E o que que acontece? Ele é mais voltado para resultado do que para relacionamento, tá? E o que que limita essa pessoa aí mais conforme, né? Ela também pode acabar se tornando mais agressivo, tá? Porque ele é muito direto também, ele já foca em resultado, ele não tem muito papo na língua também não. O outro ponto é que ele também acaba se tornando um pouco inflexível. Ele põe muitas coisas ali na cabeça e é difícil você mudar ali as coisas com ele, né? Por quê? Por ele ser um perfil muito metódico, as coisas dele saem muito certinha, ele é organizado, ele é muito detalhista, diferente dos outros perfis, né? Então tem coisa ali que muitas vezes ele faz que ele acaba se tornando até muito inflexível ali, de aceitar, talvez ter opiniões ali de outros, alguma coisa assim. Então é um ponto aí também para trabalhar. E o que que acontece? Ele, por ter esse perfil muito exigente, ele acaba sendo crítico. Crítico tanto com ele mesmo, ele está sempre se cobrando, poxa, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que, isso aqui está errado, eu tenho que melhorar, isso aqui está quebrado, eu tenho que consertar. Ele é crítico com ele mesmo e acaba sendo crítico também com as outras pessoas. Então, também, ele acaba se tornando uma pessoa chata, né? Porque ele é muito crítico. Então, ou seja, ele quer muito detalhe, fica muito minucioso e acaba sendo chato, muitas vezes, tá? E também, o que acontece? Essa forma dele fazer, ele muitas vezes acaba causando também medo nas pessoas. Da mesma forma lá que o dominante ele causa medo, esse perfil aqui também. Tá? Só que diferente do dominante, o dominante já ele faz as coisas rápidas. Esse aqui, o conforme, ele já age mais lentamente. Ele é mais parecido com um planejador. Tá? Mas por que que ele perde muito tempo aí, muitas vezes, né? Porque muitas vezes ele, por querer ter algo muito preciso, com fatos, ele acaba pedindo muitos dados ali, dados em demasia. E porque ele não quer correr riscos. Um dos grandes desafios aí da pessoa que é conforme, ela tem meio que medo de errar, né? Então, por exemplo, o dominante, ele tem medo de fracassar. É, o, o comunicador, ele tem medo da rejeição. Então, ou seja, putz, as pessoas não gostarem dele e tal, né? E o de segurança lá, o planejador, ele não gosta de correr risco e esse aqui, que é o conforme, o analista, ele não gosta de errar. Então, para não errar, ele quer fazer tudo direitinho, né? E toda essa criticidade aí que ele acaba fazendo, acaba, consequentemente, deixando o processo mais lento ali também, tá? Quem é que tem o perfil aí de conforme e analista conhecido, por exemplo, é o Bill Gates. O Bill Gates, ele tem um perfil de conformidade, aí, de analista, tá? Inclusive, aí estava até lendo uma reportagem uns dias atrás aí que fala que ele, quando começou na Microsoft, ele ficava olhando a hora que o pessoal chegava e a hora que o pessoal saía com o carro do estacionamento. A sala dele era voltada para o estacionamento, falou que ele ficava decorando as placas ali do carro para saber a hora que os colaboradores iam embora. Ele era totalmente workaholic ali, né? E ele ficava vendo lá, pô, a pessoa entrou 7 horas da manhã e foi embora às 5 da tarde. Poxa, será que o cara não está engajado ali? Ele queria que os caras ficassem até mais tarde, fosse final de semana,
Então, ou seja, é um cara muito detalhista, muito crítico ali, então realmente é um perfil que tem que ficar atento aí, né? Esses pontos aí de melhoria tem que realmente ser dado uma ênfase, né? Senão se torna realmente muito chato, ninguém consegue trabalhar junto ali, tá? Um outro que também era assim, esse perfil, é o Albert Einstein também, até de pessoas aqui de brasileiros, tem aquela jornalista, Miriam Leitão, ela tem esse perfil analista, tem aquele professor Pasquale, que falava de língua portuguesa também, ele tem um perfil mais de analista aí, tá? Então, é importante se reconhecer aí, tá? E daí a pergunta que fica, poxa, bacana, eu me identifiquei aqui com perfil dominante, com perfil influente, com perfil estabilidade ou com perfil conformidade, tá? E, poxa, eu vi aí que eu tenho pontos positivos e vi que tem pontos a serem melhorados. É possível mudar esses comportamentos aí limitantes? Com certeza. É sim, é possível. E é exatamente essa a proposta aqui do que a gente está falando aqui, né? Alertar para a pessoa, muitas vezes ela não estava se enxergando, né? E a gente passando essas informações, a pessoa começa a ficar mais atenta, se não acontece isso com ela. E a ideia aqui que é, em cima disso, você criar um plano de ação aí, né? Então, como que você se identificou, né? Você se identificou como um D, como um I, como um S, como um C, né? Que são as iniciais aí do DISC, né? É, com pontos positivos e pontos negativos. E daí a ideia aqui que é, em cima desses pontos aí que você observou negativo, você criar um plano aí de desenvolvimento, pegar pelo menos uns 2 comportamentos aí e começar a atuar neles. Como que você pode melhorar esses 2 pontos? Tá? Então, poxa, eu sou um perfil mais analista lá. Tem hora que eu sou muito crítico, tem hora que eu sou muito exigente, eu quero um padrão muito alto. Então, o que você pode fazer, por exemplo, para melhorar isso daí, acabar não sendo tão crítico, né? O chatinho lá junto com os outros lá. Então, você vai criar um plano de ação aí para você se desenvolver, tá? É, Outro, você precisa também ajudar os seus liderados aí com esses comportamentos. Então, o que é interessante aí? Você também, disso que nós falamos, você tem que avalie, por exemplo, seus liderados, qual o perfil de cada um deles, disso que nós falamos. E daí você também vai ter uma noção aí como que você vai ter que se comunicar com eles, tá? Porque cada um tem um perfil, você vai ter que se comunicar de forma diferente, tá? Então, por exemplo, se você está querendo contratar uma pessoa para vendas, né? Qual o perfil que você tem que usar? Vendas é um perfil que você precisa ter pessoas que gostem de desafios, são pessoas que normalmente gostam de se comunicar, né? Então, normalmente, o que é um perfil que mais funciona aí para vendas? São perfis extrovertidos aí, né? Não só eles, dependendo do tipo de vendas, pode ser outro tipo de perfil, mas uma venda normal aí que a gente está mais acostumado do dia a dia aí, um perfil mais comunicativo, mais extrovertido, é melhor do que um perfil que é mais reservado, tá? Então, com isso, o que é bacana? Você teria, por exemplo, um perfil de dominância e de influência, que seria o perfil executor e comunicador, que seriam os 2 primeiros que nós falamos, seria um perfil mais voltado para vendas, né? Daí também, o que você tem que avaliar? Que tipo de venda que você está fazendo? Por quê? Um perfil mais dominante, ele é mais focado em resultado. Então, por exemplo, se você passa uma meta para o dominante, ele vai fazer, ele vai atrás, ele vai realizar, é aquele perfil, poxa, eu tenho que bater meta, eu tenho que falar com 10 clientes todo dia. Ele vai falar com os 10 clientes todo dia, né? Ele tem aquela meta a ser cumprida, tá? Por exemplo, diferente um pouco do influente. O influente lá, você tem 10 pessoas para falar por dia, pode ser que ele não vai falar com os 10, mas os 10 que ele falar, ele vai ter um relacionamento diferenciado, vai conversar, vai pegar amizade com a pessoa, vai falar, vai contar história, vai falar, meu, vai interagir diferente. O dominante não, ele vai chegar já focado em resultado, né? Então, o que acontece? Um é mais voltado para tarefas e o outro é mais voltado para pessoas. Então, isso daí também é importante você entender qual que é o perfil de vendas que você está querendo, né? É um perfil mais caçador, é o cara que vai buscar lá, vai atrás de cliente, vai buscar cliente. Então, de repente, é interessante um perfil mais dominante. Se é um perfil que você precisa ter um pouco mais de relacionamento, é interessante esse perfil mais influente, tá? Então, isso que é interessante. E a mesma coisa, por exemplo, para outras áreas. Por exemplo, pega um perfil de pessoas que trabalham no financeiro, no fiscal, por exemplo, na parte de estoque, que precisa uma precisão maior, precisa mais detalhe, precisa mais organização, de repente, num controle de qualidade, né? Aí você vai precisar de pessoas que elas são mais exigentes, que elas são mais detalhistas, que elas são mais críticas. Por quê? Você vai ter que entrar mais no detalhe. Então, você já não pode ter um dominante influente. Você vai ter que pensar aqui, por exemplo, num perfil mais cauteloso, um perfil mais de conformidade, um perfil mais analista aqui, tá? Que você vai ter. Por quê? Ele vai estar focado ali nas planilhas de Excel, vai estar ali vendo detalhe, qual que é a fórmula, qual que é o detalhezinho ali, o que saiu, o que está errado ali na fórmula. Ele vai ser o cara ideal ali para você, né? Mexer com planilha, por exemplo. Se você for um influente para ficar mexendo com planilha, vai surtar. Vai surtar. Imagina uma pessoa que é totalmente comunicativa, você pôr ela para trabalhar o dia inteiro ali no Excel. Ela não vai trabalhar. Então, ou seja, ela não vai ser a pessoa certa no lugar certo. Tá? Então, por isso que é fundamental o quê? Você entender esses perfis para você poder realmente colocar as pessoas certas no lugar certo. E a mesma coisa, por exemplo, pega um perfil aí de atendimento ao cliente. Um perfil bacana de atendimento ao cliente poderia ser a pessoa que é o estabilidade, o planejador. Por quê? Lembra que a gente falou que ele gosta de colaborar?
Então, no perfil aí de atendimento ao cliente, esse perfil seria interessante. É um perfil mais paciente, é um perfil mais calmo, é um perfil também metódico, ele tem autocontrole, né? É um perfil mais estável. Então, é interessante aí também pensar em alguém nesse sentido, aí, por exemplo, uma posição dessa, tá? Então, acho que é isso que é bacana, que daí a gente começa a visualizar. E o que é interessante? É interessante que, de acordo com esse perfil, a pessoa, ela trabalha 70% do tempo em coisas que é o perfil dela, e só 30% em coisas que não é o perfil dela, tá? Então, por exemplo, se você vai pôr um influente para fazer planilha de Excel, ele tem que trabalhar 70% aí na parte de comunicação, com coisas que tem a ver com o perfil dele, e só 30% com essa parte de planilha, tá? Então, por exemplo, é um vendedor que tem que ficar arrumando lá o CRM, tem que ajustar as planilhas, tudo. Então, qual que é a ideia? Que ele fique mais tempo ligando, falando com as pessoas, do que fazendo essa parte aí, vamos por assim, mais burocrática, né? Tá? Porque daí sim o negócio flui, tá bom? Então, isso é legal também. E daí, até falando um pouquinho, né, da parte de motivação, treinamento e feedback para cada um dos perfis. Então, por exemplo, para motivar um perfil mais dominante, como que você faz? Um perfil mais dominante, você vai dar desafios para ele. Por quê? Porque ele valoriza o resultado, tá? Como que você treina um dominante? Você coloca para ele fazer, porque ele aprende fazendo. Então, ou seja, vai lá, faz tal coisa lá, tal, é o que ele gosta. Vamos lá, já vai fazer o negócio acontecer rapidinho, tá? Precisa de alguma coisa urgente. Qual o perfil que você chama? É o dominante. É o cara que vai querer fazer rápido, vai trazer resultado rápido para você, tá? Só que ele vai do jeito dele, é um trator, né? Quem estiver na frente, ele passa por cima, tá? Então tem que só se atentar a isso daí. Feedback. Feedback ele tem que ser prático, porque ele é objetivo. Então, você vai dar um feedback para ele lá, não adianta ficar enrolando, não. Vai direto ao ponto e já fala para ele: é assim, 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 é isso que está errado, é isso que tem que melhorar, ou parabéns, isso você fez bem feito, é assim mesmo tal. E o que acontece? Ele também não gosta muito de feedback de desenvolvimento, não, mas você vai ter que aplicar, tá? Então, seja direto aí com ele, tá? O influente. O influente, ele, como que você motiva ele? Mostrando a relação que ele vai ter no projeto, porque ele valoriza o relacionamento, tá? Então, é alguém aí que você tem que falar, poxa, lá vai estar o pessoal, lá vai estar todo mundo envolvido, tá todo mundo engajado lá, é isso que ele gosta, vai ter gente lá para ele conversar, tá? Treinar, como que você treina aí um influente? Acompanhando muito de perto, porque ele sai muito do foco, tá? Então, se você está treinando ele, você tem que estar direto, e aí, como que foi? Conseguiu fazer? Deu certo? O que você fez? Como que tá? Você tem que ir meio toda hora falando, porque senão você vai ver lá, ele foi lá tomar café, né? Tá lá no cafezinho batendo papo, tá? Ele dispersa, muito fácil, tá? Então, feedback. Como que você dá um feedback? Tem que ser feedback com mais cuidado, porque ele se ofende fácil. Se você falar algo a mais lá para ele, ele vai ficar ofendido, vai ficar chateado, não vai gostar, né? Então, você tem que meio que dar uma contornada, tal, para poder falar para ele lá, para dar um feedback, por exemplo, para ele. Diferente do dominante, que é um negócio papum, esse aqui você talvez tenha que falar mais ameno aqui com ele, tá? É, o S, né, de estabilidade, como que você motiva ele? Mostrando a harmonia e a consistência, porque ele não gosta de coisas que oscilam demais, né? Então você tem que falar, poxa, isso aqui tá bem estável, é assim que vai ficar, que bacana, isso aqui é bem seguro, né? É isso que ele quer ouvir. E como que você treina? Mostrar na prática, com a mão na massa. Ele gosta de aprender junto, pois é mais relacional também. Você tem que acolher ele. É um perfil lá que ele gosta de colaboração, tá? Então, como que você treina ele? Tanto junto lá, pessoal, vamos fazer junto, esse trabalho em equipe aqui, é isso que ele gosta, tá? E o feedback, ele tem que ser ordenado e medindo as palavras, porque ele é muito empático, tá? Então, também, essa parte aí de empatia aí com ele e tal, então você também tem que ficar mais atento à forma que você dá esse feedback aí para ele. E, por fim, aí a gente tem o conformidade, né, que é mais cauteloso, aí, que é a parte do analista, que como que você motiva? Você mostrando o porquê para ele, os detalhes, lembra que ele é detalhista, porque ele precisa do passo a passo da coisa, tá? Então, ou seja, normalmente ele vai querer entender mais a fundo ali o que é que está sendo passado ali para ele poder interagir. Na parte de treinar uma pessoa mais analista, você tem que ser com muita diligência, você vai ensinar, tem que trazer um manual, porque ele vai a fundo nos assuntos. Então, se ele vai estudar um assunto, ele vai pesquisar várias coisas, ele vai bem a fundo, não vai ser superficial, tá? E a mesma coisa na hora de você treinar. Traz a apostila, traz o embasamento ali, teórico, de onde que você tirou aqueles dados, que é isso que ele vai querer ver, tá? E parte de feedback, tem que ser prático, mas fatual, porque ele precisa de fundamentação, A mais B. Ah, por que que isso daqui não está saindo bem feito? Por que que você entende que não está legal? Você tem que explicar, por causa disso, por causa daquilo, isso aqui você não fez, não estava bom, isso aqui, ó, você viu o resultado que saiu, não foi interessante. Então, esses pontos aí você vai ter que detalhar mais a fundo aí com ele para ele poder realmente aceitar esse feedback aí seu, tá?
Então é isso, pessoal. Praticamente a gente tem 4 feedbacks, né? Para descobrir o seu perfil comportamental, é possível realizar uma avaliação de perfil comportamental. Esses testes são ferramentas bastante utilizadas aí por empresas para identificar essas características individuais, mas eu acredito aí que o que a gente falou você já se reconheceu aí, né? Então, quem está aí com a gente no chat, põe aí para nós, qual o perfil que você mais se identificou aí? O dominante, o influente, o planejador ou o analista? Põe aí para a gente aí. Você pode falar para nós se foi o D, o I, o S ou o C. Põe para nós aí, tá? E o que é interessante? Eles constituem esses testes, eles constituem uma série de perguntas aí, né? Esse teste ele explora, né? E daí dentro desse teste tem essa parte de comportamento, as preferências, os estilos de trabalho ali, de cada um, tá? E aqui na Sonhando Futuro, nós aplicamos essa avaliação aí comportamental, que a gente tem ali, tem um dos relatórios lá, ele gera 27 páginas lá, que mostra todos os detalhes aí desse perfil, e juntamente com o relatório você recebe também uma devolutiva aí, explicando cada ponto do relatório, tá? Então, querendo fazer esse teste aí, querendo saber realmente qual que é teu perfil, qual que é o percentual de cada um dos perfis ali seu, chama a gente aí também, querendo saber mais, nos chama aí pelo Zap aí, que a gente pode estar passando aí uma cotação aí para você, de como que você pode estar fazendo isso daí para adquirir, né? Esse relatório, a gente tem um sistema que faz isso, e daí já gera esse relatório, e depois a gente já marca também para fazer a devolutiva aí, para te explicar ponto a ponto aí como que ficou, tá bom? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para hoje, já passou bastante aí do tempo, então é isso que a gente tem que estar atento. Ao lidar com pessoas em um ambiente de trabalho ou em qualquer outro contexto, é essencial reconhecer essas diferenças comportamentais e adaptar sua abordagem para se conectar e motivar efetivamente cada indivíduo aí, tá? Então, é isso que a gente tinha para passar hoje. E para os líderes aí, líder é alguém que assume, né, a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e de situações. Então, baseado aí no perfil comportamental, facilita aí para você realmente ser um líder coach, né? E se tornar um líder diferenciado por conhecer essas condições aí diferenciadas que cada um tem, né? Então, a forma de lidar passa a ser diferente aí para vocês. Então é isso, pessoal. Então, o que eu posso passar aqui que é busque constantemente o conhecimento, estudando, lendo bons livros, artigos, blogs, revistas, fazendo cursos, participando de nossas lives, palestras e especializações. Seja uma pessoa melhor a cada dia, seja o protagonista aí dessa jornada. O caminho agora está livre para você seguir e escrever uma nova história aí, tá bom? Maravilha, pessoal. Vamos juntos, sonhando o futuro. Boa noite aí para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos juntos novamente aí, se Deus quiser. Tudo de bom. Excelente noite aí. Até mais.